E eu sempre faço o teste de abuso do Will, que é esse aqui, ó. Olha o tamanho do carregador desse notebook. É um carregador de celular que vem aqui. Por isso que eu gosto desses notebooks 360. Olha, foi umas coisas muito loucas. E muito bem, senhoras e senhores, hoje é dia de mais um Galaxy Book 3 aqui no Loop Infinito. E hoje é dia dele, o modelo conversível, o modelo loucão que eu gosto, que é o Book 3 360. Aqui no caso 180, mas aí ó, você pega ele, flipa ele aqui e aí ele vai até 360 graus. Você pode usar ele nesse modo tenda, ó, com a tela sensível ao toque, ou até mesmo como um tabletão Windows 11. Então hoje a gente vai conhecer tudo sobre esse produto que acaba de ser lançado aqui no Brasil. Roda a vinheta e vamos nessa! O Galaxy Book 3 360 é um notebook leve com uma tela de 15.6 polegadas com uma autonomia de bateria legal e que traz esse design diferentão com várias formas de uso, com a tela sensível ao toque. Porém, ele não é um notebook que traz um altíssimo desempenho, né? A gente tem um bom chip aqui, mas ele é mais focado em entregar uma produtividade do dia a dia. Se você está procurando uma máquina que traz um altíssimo desempenho, inclusive com uma placa de vídeo dedicada, uma GeForce RTX, a gente publicou também um vídeo aqui sobre o Book 3 Ultra. Esse cara sim traz um Core i7 13700H e uma RTX 4050 para quem está procurando o máximo aí em desempenho. Aqui não, aqui é mais versatilidade, autonomia de bateria também e por aí vai. Mas ele traz um desempenho legal e eu vou comentar isso aí ao longo do vídeo. Então esse notebook foi lançado no Brasil com dois tamanhos de tela. Ele custa a partir de R$ 7.904 pela versão com tela de 13 polegadas, que vem com um Core i5 1335U, 8 GB de memória RAM e um SSD com 256 GB de capacidade. Agora, esse modelo que eu testei tem uma tela de 15.6 polegadas e vem com uma configuração um pouco mais avançada. Um Core i7 1360p com 16 GB de memória RAM e um SSD com 1 TB de capacidade. E esse modelo chegou por R$ 11.363. E uma informação muito importante é que esse produto aqui, vendido aqui no Brasil, ele não vem com a S Pen. Em alguns locais do mundo ele até vem com a S Pen. Ele tem uma versão Pro que também não veio para o Brasil, que sempre vem aí em todas as regiões que ele é vendido com a S Pen, mas esse modelo aqui não vem com a canetinha, você teria que comprar ela separadamente. E aí, como eu não recebi a canetinha para testar, eu não vou poder opinar muito sobre isso. Mas dizem que é uma experiência boa se você procura um notebook assim, né, que é todo conversível, 360, para fazer anotações, para desenhar. Mas isso hoje eu não vou poder opinar, porque eu não pude testar. Mas vamos começar a falar então desse notebook e eu sempre começo pelo design. Aqui nós temos uma máquina que, apesar de ter uma tela de 15.6 polegadas, tem um peso baixo, né? Não é muito pesado. Ele pesa 1,5 kg, 1,46 kg e tem uma construção, né? Uma estrutura aí toda de alumínio. E numa máquina como essa, o principal destaque é realmente o 360. Então, quando eu testo um produto como esse, eu fico muito curioso para ver se a estrutura da dobradiça aqui, ela é firme o bastante. E eu sempre faço o teste de abuso do Will, que é esse aqui, ó. E esse cara aqui, ó, passou no teste. Em alguns momentos aqui eu ouvi um princípio de clack, mas não. Uma sustentação muito boa, considerando que nós temos apenas dois pontos principais aqui de apoio. Onde você solta, ele fica firme. Inclusive, isso é muito importante quando você vai apoiar ele na mesa assim, né? Então, isso é muito importante, ele passou aí nesse teste. Agora vamos lá, continuando sobre o design. Então, uma chapa de alumínio reto aqui na cor grafite, um acabamento bem legal, é bem plana, ela não tem curvas, fora as curvinhas nos cantos, né? Mas ela não curva para os lados. E nós temos aqui, ó, um acabamento bem legal aqui nas duas dobradiças aqui embaixo. Tá escrito Samsung aqui, né? A gente tem aí a gravação do nome da marca e na parte traseira também é super minimalista, como vocês estão vendo, com umas microfurações para passagem de ar, né? É um furinho tão pequeno que eu questiono a eficiência. Aqui eu acho que houve uma preocupação maior com a estética do que com o fluxo de ar, algo que eu comentei no vídeo do Book 3 Ultra, e lá chegou a ser um problema, né? O resfriamento da máquina. No chip que está aqui, não senti tanto, né? Então,
a gente tem uma estética muito bonita. É muito bonito olhar isso daqui, parece furaçãozinha de caixa de som, até menor, né? Mas eu fico questionando se isso não afeta muito o fluxo de ar, a gestão térmica, né? Tem mais duas furaçõezinhas aqui embaixo para os falantes e os parafusos ficam embaixo aqui das borrachinhas quando você precisa abrir a máquina para fazer algum reparo ou para fazer algum upgrade. Será que dá para fazer upgrade? Daqui a pouco eu conto para vocês abrindo aqui. E aqui em cima nós temos uma furação maior aí para passagem de ar. Então ele puxa o ar de baixo e solta aqui por cima. Então, com relação ao design externo dele, né, do chassi, é isso. Vamos agora falar das conectividades. E aí, ó, bastante coisa boa. Apesar de ser um notebook que é bem fininho, como vocês estão vendo, né, uma máquina leve, nós temos aí várias portas para você trabalhar, não é só no modelo Pro que você tem conectividades. Então desse lado nós temos aqui uma porta HDMI e duas portas USB tipo C, sendo que uma delas também é Thunderbolt 4 e a outra pode ser usada para recarregar o notebook. Em termos de protocolo de comunicação, USB 3.2 Gen 2, 10 gigabits aí de banda na comunicação na porta, Thunderbolt no caso 40 gigabits para acessórios que sejam compatíveis. Do outro lado aqui nós temos o legado, olha aí, uma porta USB tipo A para você conectar um pendrive, um HD externo, um acessório, um mouse, um teclado, sem ter que usar um dongle, um adaptador. Então é bacana que a gente tenha uma porta USB tipo A, retrocompatibilidade, o conector P2 unificado aí para fone de ouvido e microfone e um leitor de cartão micro SD para você de repente expandir a memória interna, colocando mais um cartãozinho aqui de 1 TB, ou simplesmente descarregar algum conteúdo de uma câmera, né? De repente, se é criador de conteúdo, essas portas ajudam bastante. Ah, mas a minha câmera usa cartão SD. Então, sabe o que eu fazia? Eu usava cartão micro SD com adaptador para SD normal. E aí eu só tirava o cartão micro SD e colocava no notebook quando estava testando um carinha desses. E agora, normalmente eu falaria da tela do notebook, mas como a tela é um dos grandes destaques desse notebook aqui, eu vou deixar para falar depois. Vamos primeiro falar aqui da parte de baixo, que eu tenho um comentário importante para falar sobre o design. Então, vamos lá. Vou levantar ele aqui. Alex, cadê meu suporte? É bom que aqui, ó, eu posso fazer isso aqui e só falar da base. É por isso que eu gosto desses notebooks 360, tô fazendo umas coisas muito loucas. Cadê a tela? Aqui atrás. Então vamos lá, eu gosto desse design clean e minimalista, né? A gente tem uma chapa de alumínio, teclado, touchpad e acabou. É muito simples, é clean. A gente tem apenas 2 adesivos aqui, que ok, né? Não é aquele festival com 5, 6, o recordista é 9, né? 9 adesivos que a gente já testou aqui no canal. Um deles é o Intel Evo, quer dizer que essa máquina atende uma série de pré-requisitos da Intel, né? Isso é a certificação Intel Evo. Vocês estão vendo aí alguns deles na tela agora, só para vocês entenderem o que quer dizer quando você vê o selinho Intel Evo em um notebook, quer dizer que ele faz tudo isso daí, né? Senão a Intel não certifica. E nós temos aqui um adesivinho simples aqui da Samsung, né? Até meio estilosinho aqui, ó, com recorte. Galaxy Book 3360 e as especificações dele, né? Com a tela, a memória RAM e o armazenamento, o SSD. O trackpad é um ponto muito positivo desses lançamentos mais atuais da Samsung, porque eles estão fazendo igual aos MacBooks. Eles pegam o espaço livre que tem aqui, ó, da base até o teclado e preenchem tudo com um tamanho de trackpad bem legal. Então aqui nós temos um trackpad grande, confortável, muito bom. Não é tão grande quanto o do Book 3 Ultra, que é aquela anomalia, um negócio gigantesco. Acho maravilhoso, quanto maior melhor ali. Mas é um tamanho excelente, eu achei super confortável e suporta aí também múltiplos gestos no Windows 11. Agora vamos ao teclado. E esse teclado tem coisas boas, coisas que dependem de você e coisas ruins. O bom desse teclado é que ele tem um tamanho full, até o Enter aqui ele é um tamanho completo, e aí a gente tem um teclado numérico que fica um pouquinho espremido aqui no cantinho, né? As teclas são um pouco mais coladinhas do que o normal, mas isso eu não acho um problema. Ele é padrão ABNT2, tem retroiluminação, tem alguns níveis aí de retroiluminação, não é RGB, mas tem a retroiluminação. E aí tem uma característica que depende do gosto, porque ele não tem uma profundidade de teclas muito ampla, então as teclas elas são um pouco rasas, bem no estilo MacBook mesmo. Tem gente que gosta disso, tem gente que não gosta disso, prefere uma tecla um pouco mais profunda, né? Eu mesmo estando acostumado com o MacBook, achei essa daqui bem rasa, tem um feedback tátil legal, mas eu, no caso, precisei me acostumar. Eu errei um pouquinho quando eu comecei a digitar.
maioria dos casos é uma questão de hábito, mas é importante comentar aí que a tecla é bem rasa e é um padrão na linha Book 3. Todos os teclados são iguais, inclusive eu comentei exatamente isso no vídeo do Book 3 Ultra. Agora, eu também comentei isso no Book 3 Ultra, o que é ruim é o acabamento dessas teclas, porque é muito, mas muito fácil elas ficarem sujas, ou com mancha de dedo, mancha de oleosidade e por aí vai. Eu tive que limpar algumas vezes aqui antes da gente começar a gravação, e olha que eu sou meio chatão com o teclado, eu sempre fico passando paninho, deixando limpinho, e esse cara aqui, assim que eu comecei a testar, eu já vi que pega muita marca de dedo, então se você tem toque com isso, talvez seja interessante usar uma película protetora para não desgastar essa aparência, que aliás, é muito bonita a aparência. Mas o acabamento eu acho que poderia ser um pouco melhor. Mas é um detalhe aí que também não vai afetar a maioria das pessoas no dia a dia. Às vezes você nem repara nisso. Eu sei que muitas pessoas não reparam, mas... Bom, eu que estou testando, eu falo o que eu quero. Aí, uma coisa muito importante é que ele tem a travinha aqui da tecla FN. Então você aperta aqui FN e F12 para alternar entre as funções que estão ilustradas aqui ou do F1 ao F12. E eu não posso deixar de comentar sobre o botão de liga e desliga, que também é um leitor de impressões digitais. Então você pode destravar o Windows usando o seu dedo aqui, né? Cadastra ali no Windows Hello e já era, funciona muito bem. Agora, vamos falar da grande estrela desse notebook, que é a tela. A tela agora aqui, ó, nesse modo tabletão. Aliás, no modo tablet, o teclado que está atrás, ele fica desativado. Então você não consegue... Peraí, deixa eu ver se eu consigo ligar aqui. Só o botão de força que funciona. Então você consegue ligar e desligar ele, tem que vir aqui no botãozinho de força aqui atrás, e o resto, ó, é tudo aqui. E aliás, uma coisa legal é que entrou no modo tablet, as coisas ficam maiores, né? Ele muda o escalonamento da tela automaticamente. Ó. Se eu voltar aqui, ó, pro modo notebook, aqui, ó, reparem aqui na barra do Windows, ó. Olha lá, ele mudou o escalonamento automaticamente. Então, a otimização do software da Samsung no Windows 11 está bem legal, daqui a pouco eu vou comentar sobre isso. Suporte, ó, muito bom, link na descrição. Bora continuar aqui com o nosso vídeo falando aí desta tela. Mas deixa eu pôr alguma coisa aqui para passar na tela, que tá muito legal. Então, nós temos aqui nesse notebook uma tela de 15.6 polegadas AMOLED. Então, o AMOLED é muito bonito, a gente tem aí cores super vivas, um contraste que é infinito e uma experiência visual muito bacana. Ela tem esse acabamento glossy, né, brilhante, que quando você não tem os reflexos, como eu estou mostrando aqui agora, é uma experiência muito boa, as imagens parecem mais nítidas. Porém, né, se estiver numa área com muita iluminação, você pode sofrer um pouquinho aí com os reflexos. Aqui agora eu estou passando um vídeo aí da própria Samsung que eles usam aí em demonstrações de algumas TVs e a imagem é muito bonita e tem um brilho bem forte, viu? Aqui o brilho não está no máximo, se eu colocar no talo aqui, começa a estourar um pouquinho na gravação, mas agora que está aparecendo uma cena mais clara aqui, né? Então, o brilho é bom quando você está trabalhando com documento, às vezes alguma coisa branca, até chega a incomodar de tão forte que é a intensidade do brilho dessa tela. Então, isso eu gostei bastante. Então, uma tela AMOLED, AMOLED é AMOLED, né? A gente sabe que é uma qualidade legal, porém, às vezes a gente tem uma distorção de cor, às vezes você olha meio de lado assim, as coisas ficam meio esverdeadas, mas só quando você olha extremamente de lado. Na hora que você está usando, você não percebe isso. E assim, às vezes as cores elas ficam muito exageradas, mas tem um perfil da Samsung que vem já exagerado, mas você pode trocar. Já comento sobre isso, mas antes as outras especificações técnicas, uma tela aí que traz um tamanho de 15.6 polegadas, falam muito sobre 16 polegadas, é quase lá, né? 15.6 polegadas com uma resolução Full HD e um refresh rate de 60 Hz. O modelo Pro, o Book 3 Pro 360, traz uma tela com uma resolução superior, né? Ela é Quad HD, então é 2560 por 1440 pixels. Aqui não, ficamos aí no Full HD apenas. As bordas são finas, em especial as laterais, a de cima é um pouquinho maior, porque a gente tem uma pequena webcam aqui, e a de baixo ela é bem maior, porque é ali que ficam os controladores, né, do painel, que inclusive o brilho está bem forte agora, deixa eu abaixar aqui, todos os controladores aí do painel e também a estrutura da dobradiça. E por falar em webcam, nós temos uma câmerazinha aqui, tem dois microfones, ele tem duas furaçõezinhas aqui em cima, né, para melhorar aí a captação do áudio, e vamos ver como é que é a qualidade dessa webcam. Vou gravar aqui, ó, no modo tablet, hein? Selfie com tablet, pois é, foi a Joyce que mandou.
E essa é a qualidade de vídeo e áudio também, captados aí pela câmera do Book 3 360. Estou aqui no estúdio, dando uma giradinha aqui para ver como é que a compensação de luz se sai. A resolução ela não é lá essas coisas, apesar de ser 1080p, 30 quadros por segundo, mas tá fazendo um trabalho legal aí na compensação da luz, né? A gente já viu webcams e notebooks bem piores aqui. Agora, uma coisa que eu não tinha visto num notebook Windows ainda, que a Samsung coloca, é o seguinte: quando eu abro aqui a webcam, aparecem algumas coisinhas, algumas opções de efeitos. Uma coisa que eu só tinha visto em computadores no Mac. Tô falando de abrir o aplicativo nativo da câmera e já ter algumas configurações. Então, olha só, tem algumas coisinhas aqui, ó, tipo efeitos faciais, efeitos de fundo, enquadramento automático. Então, deixa eu ativar aqui, ó. Agora é um enquadramento automático, então eu vou andando aqui, ó, a câmera vai rastreando onde eu tô e dando uma cropada. Aí, claro, né, a gente perde um pouquinho de resolução, mas assim, por um recurso nativo, tá fazendo um trabalho legal, E agora o fundo desfocado, que é um que o pessoal gosta muito de usar. Algumas dificuldades aqui na parte de baixo. Rosto ele tá pegando até bem, mas às vezes tem uns artefatos, você se mexe muito rápido, ó, tá vendo? Mas tá aí um efeitinho básico aí de fundo desfocado integrado. E por fim a gente tem alguns filtros também que vão de embelezadores a... isso aí. Bilhões de anos de evolução do ser humano para isso. E isso daqui que aparece aqui, Studio Mode, é um overlay que é de um aplicativo da própria Samsung que roda em segundo plano. Sempre que algum aplicativo usa a câmera, ele aparece para trazer algumas otimizações. Uma coisa legal nesse notebook, eu vou falar daqui a pouco sobre o sistema, é que como a Samsung é uma empresa que tem muito investimento em software de smartphone, eles trazem um pouco disso para o notebook, assim como a Apple faz com os MacBooks. E a Samsung, assim, no mundo Windows, é a que faz um trabalho melhor. Vem muitos aplicativos aqui, eu vou mostrar daqui a pouco. Alguns são tranqueiras, é claro, mas tem uns que são bem úteis mesmo. E antes da gente falar aí sobre as especificações técnicas, sistema, etc., vamos falar um pouquinho sobre o que dá para fazer de upgrade nessa máquina. Então, vamos abrir ele aqui e nós temos um design bem fora do convencional nesse sentido, que não tem nenhum parafuso à vista. Ele tem 4 parafusos que ficam embaixo das borrachinhas aqui, então tem que abrir com cuidado para não estragar essas borrachinhas. Vou tentar. E como eu aprendi no vídeo do Book 3 Ultra, não é difícil, você só precisa de uma chave de fenda bem fininha, põe no cantinho. Parece assustador no começo, mas é uma borrachinha que não é aquelas borrachinhas que é encaixar de qualquer jeito no notebook e você vai tirar e tem uma cola. Não, o negócio tem um encaixezinho e é feita pensando nisso. Então mais um ponto aí pro design desse notebook. Bora lá, vamos tirar aí os 4 parafusinhos. A tampa é um pouquinho mais difícil do que o convencional de tirar, deu um pouquinho de trabalho, mas tá aqui, plaquinha sólida. Aqui atrás ela tem alguns encaixes que vão aqui em cima também, então depois eu tive que puxar para soltar. E olha só o menino por dentro. Eu achei que a bateria dele ia ser maior, pelos resultados que eu tive aí nos testes que foram legais. Eu achei que a gente ia ter uma bateria maior, mas temos aí uma bateria de 68 watts-hora. Então, bateria do notebook grandona aqui embaixo. E como nós não temos placa de vídeo dedicada, é apenas aqui um sistema de dissipação, né, do lado direito, né, da máquina. E aqui a CPU, que nesse caso aqui é um Core i7 com gráficos integrados. Então é assim que é um notebook por dentro, sem uma GPU dedicada, né? Geralmente quando a gente abre aqui sempre tem uma GeForce dedicada. Tem a sensação que tá faltando alguma coisa aqui desse lado, mas olha só, uma surpresa muito agradável. Nós temos aqui o SSD NVMe. Esse carinha aqui, ó, é um WD, é um Western Digital. A gente tem aqui um SSD Western Digital, o SN740, tipo aquele que eu coloquei lá no Steam Deck, um ótimo SSD. Aliás, curioso não termos um SSD da própria Samsung aqui, né? Então, quando eu abri aqui, eu olhei e falei, ó, legal, né? Então, o SSD NVMe dá para você tirar esse de 1 TB e pôr um aí, de repente 2 TB ou até mesmo 4 TB. Mas olha só que bacana, aqui em cima, ó, nós temos um espaço livre para mais um SSD NVMe. Então eu tenho aqui um Kingston NV1, vou deixar o link aí na descrição. Aliás, já estamos no NV2, né? O NV2, se você pegar em promoção, você paga R$300 por um drive de 1 TB.
tá bem legal, os preços dos SSDs estão caindo. Você está pensando em fazer um upgrade na sua máquina? Vou deixar o link aí na descrição dos SSDs da Kingston. Então já tem o parafusinho aqui, ó, cabe certinho. Você pode aí fazer um upgrade como eu fiz aqui simulando, né? Adicionando 1 TB de armazenamento. Legal, em termos de SSD, dá para fazer um upgrade bacana, sem nem remover o que já está aqui, mas memória RAM soldada na placa, até porque a memória RAM não é DDR-LP, DDR4, no caso desse modelo aqui. O Book 3 Pro 360 é LPDDR5. Não deve ter tanta diferença assim no uso do dia a dia. E por fim, os falantes aqui, ó, que eu comentei, que nós temos caixinhas de som com uma potência de 2 watts de cada lado, totalizando 4 watts. E olhando de perto aqui, eu achei engraçado a engenharia, né, que a gente tem aqui, porque tem uma grande placa aqui, né, uma parte da placa-mãe aqui, e aí a gente tem a outra aqui com as conexões lá do outro lado. E juntando essas duas placas que são separadas, tem uma ponte aqui, ó, com um cabo flex. Só achei curioso esse design. É legal ver algumas soluções que os engenheiros criam aqui para o produto. Bom, bacana então, abrir ele não é difícil. A bateria, inclusive, uma curiosidade, 4 células. Uma boa autonomia, já vou chegar nela. E agora vamos às especificações técnicas, desempenho e experiência de uso. 3 coisas que estão ligadas diretamente no chip dessa máquina, no processador, que é o Core i7. Mas antes de eu falar um modelo específico, quando eu falo Core i7, o que vem na cabeça? Ah, tem um i7 e entrega um desempenho legal, né? Pô, um chip top aí da Intel, só não é melhor que o i9. Mas é importante eu fazer aquele velho discurso de novo, porque tem muitas marcas se aproveitando, não é o caso aqui, mas tem umas marcas se aproveitando, pegando o i9 velho e vendendo como se fosse o melhor chip. Na verdade, às vezes pode ser pior do que um i5 ou um i3. Então é muito importante saber 2 coisas, a categoria do chip e também a geração. Esse cara aqui, 13ª geração, é a mais atual, porém é um chip de baixíssimo consumo, então ele traz um desempenho inferior. O TDP dele aqui, ó, é 28 watts, ou seja, ele tem um consumo mais baixo e ele pode operar no mínimo de 20 watts, mas quando ele precisa de mais potência, ele pede mais desempenho, aí ele pode chegar num consumo máximo de 64 watts. O 3700H do Book 3 Ultra, ele tem o TDP de 45 watts, então ele consegue puxar mais energia e entregar mais desempenho. Aqui não, o foco desse chip é autonomia de bateria, né? Desempenho versus autonomia de bateria para consumir aí pouca energia. Então nós temos aqui um Core i7 1360P. Esse chip aqui, ele traz 4 núcleos de desempenho e 8 núcleos de eficiência. Então ele é dodeca-core, ele traz aí 12 núcleos com 4 threads a mais aí, 16 threads no total. Mas são núcleos que trabalham numa frequência mais baixa. Assim, é legal que a Intel conseguiu fazer já, né? Quando a gente fala de performance single core, no turbo alcança 5 GHz, com TDP de 28 watts. Isso é muito legal. Porém, a maioria do tempo ele vai trabalhar com frequências abaixo de 3 GHz. Né? Ele tem aí uma... no caso aqui, ó, deixa eu só pegar um número aqui para não falar besteira. No caso dos núcleos de desempenho aqui, 2.6 GHz. Esse chip vai até 3.7, mas aqui, nessa configuração dessa máquina, 2.6 GHz. E os de eficiência, 1.6 GHz. Ou seja, ele vai entregar, né, uma frequência mais baixa, mirando numa autonomia de bateria, que é a proposta desse cara. Só estou falando tudo isso para entender que é um i7, mas é um i7 diferente, baixo consumo, a gente tem que gerenciar a expectativa e com isso nós temos um desempenho inferior. E assim, não é que ele seja um i7 ruim, é que a proposta dele é outra, não é entregar o máximo desempenho, mas sim a máxima eficiência de consumo de energia, né? Entregar um desempenho legal para você ter uma máquina que a bateria vai durar o dia todo, o que ele consegue entregar nesse cara aqui. Só é um problema quando a gente compara com o chip ARM, com os Macs, com M2, M2 Pro, M2 Max, que conseguem ter um consumo inferior a isso e entregar mais desempenho, e desempenho que muitas vezes é equivalente àquela CPU que está no notebook gamer. Mas aí é outra arquitetura, é o chip ARM, e aí não dá nem para culpar a Samsung por causa disso, porque a Intel que não fez chip ARM ainda. E pior, Windows não tem uma versão ARM boa até hoje. Tem o Windows 11 ARM, mas é ruim o negócio. As coisas não funcionam, ele não emula bem o x86, o x84. Ele precisa no Rosetta lá, mas não faz negócio, aí fica difícil. Então vamos lá, continuando, a memória RAM roda numa frequência de 4.200 MHz, ela é apenas DDR4, não é DDR5. E nós temos aí a placa integrada também, Intel Raptor Lake, com os gráficos da Intel Iris Xe Graphics. Uma placa de vídeo integrada que
dá para jogar, né? Mas ela quebra um galho aí quando você precisa, tem um pouquinho aí de aceleração gráfica no processamento de alguns vídeos e tudo mais, né? E por aí vai. Mas não dá para esperar muito do processamento gráfico integrado desse set de baixo consumo. Dito isso, o que dá para fazer com esse notebook? Como é que fica o desempenho dele? Falei um monte de especificação aí e tudo mais. E assim, eu acho que não dá para você trabalhar nessa máquina com aplicações de altíssimo desempenho. Então, edição de vídeo já está no limite ali. Dependendo do programa que você vai usar, você já vai sofrer porque você não tem uma GPU dedicada para fazer o pós-processamento. A integrada quebra um galho e a CPU já é fraquinha para isso. Mas você vai trabalhar com imagem, com criação gráfica, com desenho, com ilustração, Photoshop, dependendo do projeto, se não for muito complexo, vai numa boa. De repente você está fazendo desenvolvimento também, né, programação e tudo mais. É uma máquina que aguenta o tranco, mas o desempenho ele é limitado aí pelo que esse carinha oferece. Para a gente colocar em perspectiva, para você ter uma ideia, eu rodei aqui o Cinebench R23 e olha só, né? Então a gente tem aí 12 núcleos, mas eles trabalham numa frequência mais baixa, então esse benchmark sintético demonstra aí como ele pena um pouquinho mais para executar tarefas que demandam muito da CPU. O bom é que ele não esquenta tanto, então aquilo que aconteceu lá no Book 3 Ultra eu não senti nesse cara aqui durante esses testes, ele se saiu muito bem. Ele tem um cooler, né, que faz um barulhinho fininho que às vezes me incomodou um pouco, que não é alto, é uma frequência, ele é um... Mas eu só ouvi isso durante o benchmark, né, quando eu coloquei o negócio para fritar aqui. Então, durante o uso normal, nem me incomodou. E olha aí, a gente passou aqui, ó, da metade do benchmark. Tá quase, tá quase. Corta, editor, me ajuda, vai pro final. E nós temos uma pontuação de 9.000 pontos, o que não é ruim, quase 10.000 pontos para uma CPU com esse TDP, né? Consumo baixíssimo aí de energia, entrega um desempenho legal. Para a gente colocar em perspectiva, um 13.700H, vocês estão vendo aí o quanto que ele alcança, é quase o dobro, né, de desempenho. Mas são propostas diferentes e computadores diferentes aí que a gente testou. O single core, por outro lado, ele entrega um resultado bem alto para um chip de baixo consumo. O que significa que, assim, se você tiver tarefas que tem aí, não fazem um uso multi-core, você vai ter um desempenho excelente. Agora, quando você precisar de muitos núcleos, demanda muito da CPU, aí o desempenho cai um pouco, mas aí... Foi ruim não. Por fim, uma coisa legal sobre a experiência de uso é o que a Samsung coloca nesse notebook. Geralmente eu não falo muito dos aplicativos que vêm nos computadores, mas como a Samsung tem esse DNA de smartphone, eles trazem umas coisas interessantes aqui. Às vezes eles trazem até muita coisa, né? Porque eu vou abrir aqui um menu inicial aqui agora e vou para a letra S. É tanta coisa que eu digitei Samsung aqui, mas ele não indexou tudo ainda. Olha a quantidade de aplicativos nativos da Samsung que vem nesse notebook. Olha isso, é Samsung Account, Samsung Bluetooth Sync, Samsung Care Plus, Samsung Cloud Platform Manager, Samsung Device Care, Samsung Flow, Samsung Gallery, Samsung Notes, Samsung Pass, Samsung Recovery, Samsung Settings, Samsung Studio Plus, Samsung Update e aqui embaixo tem mais um, ó, Samsung Recorder e Second Screen. E muitos desses serviços aqui você precisa de uma conta Samsung para aproveitar. Por exemplo, Samsung Gallery, as suas fotos aí que sincronizam com o smartphone. Você tem um smartphone Galaxy da Samsung com a mesma conta aí, tudo sincroniza. Isso é legal. Mas muitas coisas aqui são legais, como esse Samsung Studio que tenta dar uma melhorada na webcam, como o Second Screen para você usar aí um tablet como segunda tela aqui que eu mostrei naquele vídeo lá no Unpacked, que a Samsung lançou esses produtos. Samsung Update que faz atualizações aqui da máquina, né? Atualiza até a BIOS, né? Que eles chamam de firmware nesse caso do produto. Mas um que me chamou a atenção é o Samsung Settings, que aliás parece até um painel de controle do Android integrado aqui. Ele tem até esse menu lateral. E aqui a gente tem algumas configurações legais, tipo conexão, né? Se quiser ajustar o Bluetooth, aparelhos conectados, olha lá, multicontrole, tal da segunda tela, Galaxy Bugs, Smart Things da Samsung também. Aliás, o negócio é igualzinho ao Android, né? Tá procurando alguma outra coisa? Ele dá o link aí dos outros menus. Então, uma integração legal do software aqui. Configurações de som, tem suporte a Dolby Atmos. Notificações também, mas aí leva para o menu do Windows, né? Se eu apertar aqui. A gente tem embaixo o visor, e essa parte que eu queria mostrar, porque por padrão ele vem num modo de tela que é automático.
e aí você pode escolher o vibrante, né, AMOLED nativo ou um natural. Se você for trabalhar, é mais legal colocar aqui no natural, ó, no sRGB, aí some um pouco daquela mágica do AMOLED, mas você tem mais precisão das cores, né? Para poder trabalhar com imagens e tudo mais. E ele tem aí do padrão DCI-P3 120%, acho que é 119%, mas ele traz aí uma certificação legal aí para quem queria saber sobre a tela. Esse tem o modo aqui, ó, o modo DCI-P3 aqui que eu comentei, já vem o padrão aqui. Então isso eu achei muito legal. No automático aí, eu não sei, talvez ele entenda, eu não cheguei a testar isso, mas se abrir um Photoshop ele vai para o natural? Pode ser, não tenho certeza. Modo HDR também, modo escuro, modo de foco e por aí vai. Ó. Tem segurança e privacidade, recursos avançados, bateria e desempenho aqui também, teclado e aqui embaixo um sobre aí com informações do notebook. Então, os Galaxy Books, o Galaxy Book 3, a linha Galaxy Book 3 já traz aí uns softwares a mais para melhorar um pouquinho a experiência do Windows e não foi aquela sensação de tipo, nossa, crapware, né, um monte de tranqueira instalada, exceto pelo McAfee. McAfee que vem instalado aqui, é toda hora, nossa, você quer perder esta oferta de antivírus, de segurança? Você quer ficar desprotegido? Não, porque no caso eu tenho Kaspersky tem o cupom do Loop Infinito com quase 50% de desconto, cupom Loop, o link tá aí na descrição, é Kaspersky. Por fim, bateria! Vamos falar de bateria e aqui eu tenho boas notícias para você que está querendo uma autonomia de bateria legal. Aliás, primeiro eu quero falar sobre o carregador. Olha o tamanho do carregador desse notebook. É um carregador de celular que vem aqui, mas que entrega aí até pouco mais de 60 watts de potência. Ele tem vários protocolos que estão escritos aqui atrás, tem 45 watts, tem 60 watts e por aí vai. E ele usa um cabo USB tipo C, então o notebook carrega aí pela porta USB tipo C. E a autonomia de bateria é um ponto positivo desse cara aqui, porque ela dura bastante, dá para você trabalhar o dia todo fora da tomada, dependendo, é claro, do que você faz. A gente rodou aí os testes do PC Mark 10 e nos testes de vídeo e Modern Office a gente conseguiu uma autonomia aí de mais de 15 horas. O teste Modern Office simula aí tarefas de escritório e o teste de vídeo passa um vídeo local, que está armazenado aqui no próprio dispositivo. Lembrando que esses testes a gente faz com o brilho em 50%, volume em 50% e as configurações nativas aí do computador. Agora, se você for trabalhar com algo mais pesado, de repente uma aplicação que consome mais desempenho, aí a gente rodou o teste de jogos aqui do PC Mark, aí não chega em 3 horas. Então ele traz uma boa autonomia, mas né, se você puxar muito o consumo no talo o tempo todo, aí não tem jeito. Lembrando que se deu 15 horas aqui no benchmark, deve dar pelo menos umas 10 horas de uso tranquilo. Eu, assim, quando eu parei para usar, eu não vi a bateria descendo. Eu carreguei ele aqui, ó, nos 40% quando eu comecei a gravação desse vídeo. Consumiu só 4% em mais de 1 hora aqui de gravação desse vídeo que vocês estão assistindo. Então a bateria é um ponto bem positivo desse cara. E por fim, eu só quero reforçar que o ponto principal desse cara é o design. Eu falei disso aí no começo do vídeo, eu passei um bom tempo falando sobre as outras coisas, mas isso daqui, ó, aqui que ele bate asa, literalmente, é esse o grande destaque dessa máquina e isso é o mais atraente. A gente tem aí alguns comprometimentos no desempenho, mas a autonomia da bateria é excelente e é um produto super versátil, especialmente, né, uma coisa que eu não falei muito nesse vídeo, para quem vai trabalhar com canetinha, para quem tem uma S Pen aí, vai comprar uma caneta e vai trabalhar com desenho, com ilustração, ele é para esse tipo de pessoa acima de tudo. Eu acho que é uma máquina muito boa para ilustradores, para designers gráficos e por aí vai. E esse modelo que eu testei aqui hoje chegou aí custando R$ 11.363. Por esse valor, você tem um certo comprometimento no desempenho da CPU e também um comprometimento no desempenho gráfico, já que ele não tem uma GPU dedicada. Por esse valor, dá para conseguir uma máquina gamer, por exemplo, que traz aí uma GeForce RTX dedicada. Só que aqui ele ganha na versatilidade com a tela sensível ao toque, os diferentes modos de uso e também a autonomia de bateria.
Com essas informações na mão, é você que decide se vale a pena ou não. Eu não posso deixar, no final desse vídeo, de fazer um comparativo com o MacBook Air. Aliás, né, o MacBook Air tem uma tela de 13 polegadas. Esse cara aqui tem uma tela de 15,6 polegadas. Até a Apple lançar aí o tal do MacBook Air com a tela maior, tem essa questão da tela. Mas em termos de versatilidade, é outra coisa. Eu já tive um notebook desses, você faz isso aqui, ó, que era aquele Yoga 910, que era maravilhoso, era super versátil, eu gostava muito daquela máquina. O MacBook não, é mais quadradão, é aquela proposta, mas o MacBook tem uma coisa que a concorrência não consegue, que é a eficiência e o desempenho do chip ARM, da arquitetura ARM. Os chips M, eles até conseguem entregar um desempenho de um chip de notebook gamer, o final H aí do Intel Core i7, e quando não precisa ele consome menos do que esse cara que está aqui. Então, ARM é o futuro. Infelizmente a gente não está vendo isso no mundo dos PCs, né? Só nos Macs. Envolve um esforço coletivo, porque sei lá, não é só a Samsung fabricar um Exynos, eles poderiam fabricar, já fizeram isso, mas o Windows tem que estar bom, e aí o Windows não está bom. Enfim, então esse é o melhor que a gente tem até agora, a melhor alternativa que a gente tem até agora a essas máquinas aí. Então é isso, fica o meu comentário aqui no final. No geral, eu gostei muito desse notebook. Se você se interessou, vale a pena dar uma olhadinha aí nele. Eu acho que é uma boa escolha. Se ele atende a proposta que você está buscando, dificilmente você vai se decepcionar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora a gente vai devolver essa máquina aqui que a Samsung mandou só pra gente testar. E quem sabe não vem mais Galaxy Book 3 aqui no canal em breve. Se vocês curtiram, deixa o seu like, comenta aí o que você achou e a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima!